inclusive você também, né? É. Aqui no Brasil, aconteceu um episódio contigo, e você também virou um símbolo dessa perseguição, né? Logo após o evento, você pode contar pra gente como é que... Foi no dia, exatamente no dia que começou a Operação Dilúvio de Al-Aqsa, Sim, né? Eu acordei e fui verificar notícias através do Twitter e vi que tinha começado a operação. Nem as pessoas que têm mais acesso a informações dos movimentos de resistência sabiam aqui no Brasil, e nem lá também, a inteligência sim, sim, americana não sim, sabia que ia sim, ter início aquela operação. sim. E uma pessoa fez uma postagem é, Sobre, sobre a prisão de uma militar, sim, e dizendo que aquela militar teria sido estuprada. sim. E uma outra pessoa comentou dizendo no que o estupro ajuda a resistência. E aí você Aí eu desmenti e disse, não, ela não foi estuprada, era uma coisa factual. Sim, Tinha posicionamento religioso, ideológico, nada, é factual. Aquela pessoa não foi estuprada, ela se borrou nas calças. Qualquer uma pessoa numa situação de estresse extremo, não só pela prisão, mas por muitas outras razões, um acidente pode fazer xixi ou cocô nas calças. Isso não desmerece ninguém. Nasser, na terça-feira, por postagens desses bolsonaristas que estão fora do país, conspirando contra nós, e outros que participaram do golpe, né? Eu sofri um processo de ataque violento nas redes sociais, né? Fiquei conhecido como o cara que debochou de uma mulher israelense que tinha sido estuprada pelos terroristas do Hamas, né? Eu era servidor da Câmara e eles levaram isso ao plenário da Câmara. O Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, o Nicolas Ferreira, né? Uma deputada de Santa Catarina que usa uma tiara nazista na cabeça, Júlia Zanata, e o líder do PL fizeram um pleito ao presidente para que eu fosse exonerado. E, de fato, eu fui exonerado sumariamente, sem nem ter tido o direito de fazer a minha defesa, a minha argumentação, né? Em decorrência disso, eu fiquei mais de uma semana. Eles divulgaram meu telefone, quanto eu ganhava, meu salário, de onde eu vinha, que eu era muçulmano, que eu era isso, aquilo outro, né? E muita mentira também, né? Que eu era vinculado a grupos, entre aspas, terroristas, etc. Eu sofri ameaças de morte. Eu sofri bloqueio nas minhas redes sociais. Só não sofri invasão de nenhuma violência física, nem invasão da minha casa, mas o meu endereço chegou a ser divulgado e tal. Então, foi um terrorismo. É. Eles criam um terrorismo contra qualquer pessoa que... E no Brasil, como você falou, naquele período, muitas pessoas foram perseguidas. O professor Reginaldo Nasser, Até em São agora Paulo, também, sim. uma nova perseguição recente, né? O Bruno Huberman. A professora Arlene Clemeste, também da Clemeste. USP, foi muito perseguida. Professora, campanhas. O professor Salem Nasser. O professor Salem logo Nasser, no a professora começo, Berenice Bento, da UNB. Berenice Bento, o professor Bruno Huberman, a professora Franci Rose. Professora Franci Rose. Qualquer pessoa. E nos Estados Unidos, vários professores intelectuais foram expulsos das universidades, presos, vários alunos perderam as bolsas. Enfim, na verdade eles usam qualquer meio, especialmente financeiro, para poder pressionar as pessoas a não expressarem, não defenderem, não analisarem, não falarem nada sobre a causa, sobre o que acontece. Né? E veja como são as coisas, né? Depois de um tempo, na primeira troca de prisioneiros que houve entre a resistência palestina e o regime sionista, três ou quatro mulheres foram incluídas na troca de prisioneiros. E uma delas era aquela moça. E aí? E ela deu entrevista para a TV israelense dizendo que não tinha sofrido qualquer tipo de violência física. Pronto, tá vendo? A repórter, essa coisa virou uma notícia global, porque a repórter insistiu com ela e ela negou. Uma outra que disse que tinha sofrido violência, a repórter perguntou que tipo de violência sofreu. Ela disse, não, eu fui estuprada, como que estuprada com os olhos. Isso aí foi também matéria de notícia global, né? Como é que a pessoa é estuprada pelos olhos? Né? Mas a maioria dos prisioneiros que foram, a maioria não, quase a totalidade dos prisioneiros que foram trocados nessa
a operação com a resistência, relataram o nível de tratamento que tiveram no cativeiro. Sim. São prisioneiros militares. As mulheres disseram: nós éramos tratadas e cuidadas pelas esposas Inclusive, dos combatentes. Não era homem que vinha cuidar da sim, gente, sim, eram mulheres. Inclusive, eu acho que logo no primeiro dia, depois do atentado de 7 de outubro, algumas senhoras, algumas crianças foram libertadas, né? Foram. Por questões humanas, por aquelas que não tiveram problemas de saúde, eu acho, né? Elas foram libertadas. E a gente vê isso que você está falando, irmão, a gente percebe quando aconteceu aquele primeiro acordo de troca de prisioneiros, aquelas cenas que repercutiram no mundo, de inclusive um dos prisioneiros israelenses beijando a testa de um soldado da resistência, né? Ou aquelas prisioneiras que, enfim, estavam naquele momento felizes, com certeza, por estarem sendo libertadas também, porque é um sofrimento. Imagina uma pessoa estar num campo de guerra, sem contar que Israel ataca sem dó, sem programa, sem objetividade. A qualquer momento, os ataques israelenses podem cair em cima de prisioneiros israelenses e morrerem, como aconteceu. Né? Várias mortes aconteceram entre os prisioneiros israelenses por consequência dos ataques israelenses. Né? O exército então é uma felicidade também para eles, mas nada realmente alivia, né, a dor, né, dos palestinos que vêm sofrendo há anos aquele bloqueio, aquele tratamento. São 15 anos de bloqueio da faixa de Gaza, bloqueio rigoroso, né? 77 anos de ocupação. Então o que está acontecendo de opressão contra o povo palestino de Gaza e na Cisjordânia não começou em 7 de outubro. São 77 anos de opressão. E você falou, Nácio, essa coisa da Israel matando seus próprios prisioneiros através dos bombardeios indiscriminados. Israel tem um protocolo chamado protocolo Hannibal. Que esse protocolo Hannibal, ele prefere matar o seu militar do que permitir que ele seja transformado em prisioneiro de guerra. Meu Deus. Porque ele sabe que um prisioneiro de guerra israelense ele pode valer 1000 prisioneiros palestinos, porque hoje nos cárceres israelenses tem mais de 18 mil palestinos presos. Então, se for trocar um por um, tem como. Existe agora, eu creio que 85 prisioneiros de guerra israelense com a resistência. Então, por exemplo, o mundo inteiro foi bombardeado com a notícia de que a resistência palestina tinha matado 1.500 jovens que participavam de um show pela paz, etc. Uma rave até. O DJ era brasileiro, o pai de um brasileiro, etc. Né? E o que ficamos sabendo dias após, através de uma investigação da própria mídia israelense, é que quem matou aquelas pessoas foram eles. O jornal Haaretz divulgou Eu ouvi uma vídeos. Notícia na BBC, eu acho. O jornal Haaretz foi o autor dessa reportagem, inclusive com imagens gravadas pelos helicópteros Apache de Israel. Quando começou aquela guerra ali, a ocupação dos postos militares, porque a resistência não invadiu nenhuma residência. Foram só 8 postos militares que foram invadidos e destruídos e capturados os prisioneiros. Um ou outro aqui houve captura de civis. A festa era nos arredores, não era ali. Né? Então, a notícia que correu depois que a resistência destruiu as torres de comunicação é que os terroristas, entre aspas, estavam invadindo Israel. E criou pânico naquelas pessoas. E Israel não sabia quem era do Hamas, quem era da Jihad Islâmica. E foi metendo bala em todo mundo. E foi metendo bala. Sim. Eles têm vídeos do jornal E isso é um Haaretz, protocolo dentro do exército israelense. Chama-se o protocolo Hannibal. Sim. Você não pode permitir que seu soldado, mesmo ferido, seja transformado em refém, em prisioneiro de guerra. Então a gente pode afirmar, não tem uma informação concreta, né? Mas com certeza muitas dessas mortes devem ter sido provocadas por
pelo próprio exército israelense. Os jovens que estavam na rave, todos eles foram mortos pelo exército israelense, porque a resistência palestina visava os 8 postos de controle, os 8 quartéis. Todos os prisioneiros foram retirados dali, numa atitude assim inédita. Nenhum exército do mundo nunca usou parapente para atacar um outro exército, porque a resistência palestina não tem tanque de guerra, não tem avião, não tem helicóptero, então tem que criar. Então eles invadiram com motos, invadiram com parapente, né? Com parapente eles jogaram bombas nas torres de comunicação, destruíram todas as torres de comunicação, deixou o exército israelense cego. E até agora, irmão, essa falha está sendo discutida sobre quem recai essa responsabilidade, né? Se é contra o exército, se é da responsabilidade da inteligência, ou se o governo israelense, está sendo discutido isso também, né? Se ele sabia e fez vista grossa. Né? A vista grossa, eu não acredito que houve vista grossa, como muita gente alega, como também, irmão, muita gente diz que o Hamas foi fundado com apoio de Israel. Né? Eu nunca vi um Estado que cria um grupo de resistência que vai lutar contra ele. Sim, com certeza. Pode até existir, mas até onde eu conheço, não sei. Não é esse caso. Não é esse caso. E outra coisa, também foi notícia, a Ressala Notícias divulgou essa informação, que o chefe do Shin Bet, da inteligência israelense, renunciou, alegando que se sentia responsável pelas falhas no sistema de informação que levou ao 7 de outubro. Talvez aquela mesma falha que fez você entrar no aeroporto, né? Exatamente, eles me deixaram entrar. É um cristão qualquer que veio visitar Jerusalém. Talvez não teve aquele rigor, né? É que a resistência preparou com muito cuidado, com muito zelo, com muita acúmulo de conhecimento ofertado, né? Por exemplo, eu estou finalizando um trabalho agora e eu escrevi uma parte sobre o papel do general Qassem Soleimani no apoio à resistência palestina. Sim. E eu pesquisei e não há nenhuma evidência de que o general Qassem Soleimani esteve em Gaza. Porém, muito daquilo que os palestinos usaram no 7 de outubro foi decorrente de ensinamentos, de conversas, né, e de assistência que tanto o general Qassem Soleimani quanto os iranianos ofereceram aos palestinos nos combates no Líbano, na Síria, né, numa demonstração de que a luta contra esse câncer, que é o sionismo, não é apenas dos palestinos. Os iranianos sofrem, como sofreram 12 dias de agressão militar pesada. Sim. E o Líbano, há tantos anos, né, recentemente, aquela guerra que houve mais intensamente contra Beirute e regiões do Líbano, que tem consequências até hoje, porque Israel é um Estado fora da lei, não respeita o direito internacional, nem respeita os acordos que eles próprios concordam. Houve o cessar-fogo contra o Líbano, mas desde lá mais de 1000 violações foram feitas. Os acordos, os 2 cessar-fogo que ocorreram em Gaza, era cessar-fogo para a resistência palestina, mas Israel continuava matando gente todo dia. Sim, sim.